Olá, meu nome é Matheus Bernardo Soares. Eu sou autor do trabalho intitulado como Análise do Desempenho de Inversor Conectado à Rede Elétrica, operando com técnicas de modulação SVM e SPWM para compensação de variações momentâneas de tensão e correção de fator de potência. É um trabalho de mestrado desenvolvido no Núcleo de Pesquisa Eletrônica de Potência da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, e teve como orientador o professor Luiz Carlos Gomes de Freitas. Introduzindo e contextualizando o assunto, nós sabemos que hoje o crescimento das fontes alternativas de energia é praticamente exponencial, principalmente no Brasil, que é um país que tem uma incidência solar muito favorável para isso. E aproveitando dessa expansão, a ideia desse trabalho é utilizar esses dispositivos inversores, que são dispositivos altamente poderosos do ponto de vista de controle, para poder solucionar problemas que são frequentes no sistema elétrico de potência, seja aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Né? Alguns desses problemas são baixo fator de potência, variações momentâneas de tensão, harmônicos de corrente, de tensão, flutuações de tensão, desequilíbrios das tensões e correntes. Olhando para esses 5 objetivos aqui pontuados no slide, a ideia aqui desse trabalho é desenvolver um sistema de controle que faça com que os inversores contribuam para poder corrigir esses problemas que são frequentes, principalmente do fator de potência e dessas variações momentâneas de tensão. Então, temos como objetivo chegar no final do trabalho e ter um inversor com um controle que seja possível fazer uma correção do fator de potência local e uma compensação de tensão causada na própria rede elétrica ou do ponto de conexão que o inversor está conectado. Tá? Bom, seguindo aqui com a apresentação, a gente sabe que com isso, cumprindo esse objetivo, a gente tem alguns ganhos. Esses ganhos são vantagens tanto para o consumidor final quanto para as concessionárias de energia local. Falando do fator de potência, quais são as vantagens da gente ter essa correção local, junto com a própria carga? Bom, do ponto de vista de investimento, fazendo essa correção é um ponto positivo não só para o consumidor, mas até para as empresas que comercializam sistemas fotovoltaicos, visto que na indústria, por exemplo, é muito comum pagamento de multa por baixo fator de potência e também instalação de capacitores, que são equipamentos passivos que têm uma manutenção altamente frequente. Então, o investimento que seria feito nesses capacitores ou em qualquer outro dispositivo que faria essa correção do fator de potência poderia ser considerado no investimento de uma usina solar, por exemplo. Então, essa usina solar seria mais vantajosa ainda, teria um retorno de investimento muito mais rápido se fosse considerado que ela também faria a correção do fator de potência das cargas locais. Bom, considerando que o inversor faz essa correção do fator de potência, além do consumidor não pagar multa para a concessionária também tem algumas vantagens, porque ela deixa de transportar potência reativa para o consumidor e ela pode utilizar essa parcela, né, do sistema de distribuição para poder transportar potência ativa para um outro consumidor ou até mesmo aumentar a demanda desse consumidor que agora está corrigindo seu fator de potência da forma correta. E com isso evita pagamento de multa, né, a qualidade de energia fica muito melhor, né, do ponto de vista de potência ativa, vai ser só transportada potência ativa nesse sistema. A gente sabe que o reativo ele é importante para a rede, mas ele deve ser utilizado apenas para poder compensar esses campos elétricos e magnéticos nas linhas de transmissão e também, caso exista em escala muito menor, no sistema de distribuição. A ideia é transportar apenas potência ativa para o consumidor final, né? Em relação às variações momentâneas de tensão, a gente também tem várias vantagens, sendo a principal delas proteção das cargas eletrônicas, principalmente no ambiente industrial. A gente sabe que a indústria é altamente sensível a essas variações de tensão, porque possui cargas eletrônicas como CLPs, inversores que acionam motores de indução, que estão altamente sensíveis a essas variações. Então, se a gente tem, mais uma vez, uma usina fotovoltaica nesse local e consegue fazer essa compensação dessas variações, nós também conseguimos proteger o processo industrial contra essas variações que podem ser causadas por algum fenômeno nas linhas de transmissão ou até no sistema de distribuição que alimenta essas cargas.
correto? Então, mais uma vantagem de utilizar uma usina fotovoltaica, além de corrigir o fator de potência, além de gerar energia limpa, além de fazer a injeção de potência ativa na rede gerando créditos, ela também pode fazer a proteção de cargas eletrônicas e do processo industrial como consequência. Essas são algumas das vantagens de estar utilizando essa estratégia que nós estamos colocando aqui como trabalho de mestrado. Bom, como que nós vamos fazer isso? Para isso, nós propomos um sistema, claro, um inversor, como já foi dito. Esse inversor é alimentado por uma usina fotovoltaica e tem aqui os seus dispositivos que são comuns, né? Filtro, PLL, né, que faz o sincronismo do inversor com a rede. Aqui no barramento nós temos as cargas, né, locais, o sistema elétrico da concessionária. E aqui a gente colocou uma breve descrição do sistema de controle. É um inversor fonte de tensão, porém ele é controlado no modo corrente. Então tem as correntes de referência que geram uma referência de tensão para o inversor. E essa referência de tensão, consequentemente, gera uma corrente que é pré-setada aqui no controle. Tá, e como que nós geramos essa corrente de referência? Através de um algoritmo, que é onde nós vamos colocar a nossa proposta, né? Esse algoritmo aqui que é o responsável por definir os valores de corrente para poder fazer a correção do fator de potência e também para poder fazer a compensação das variações momentâneas de tensão. Né? Claro, aqui tem toda uma estratégia que foi adotada e essas correntes aqui vão trabalhar com potência ativa e reativa para poder fazer tanto a correção local quanto da tensão quanto do fator de potência. Tá, então olhando ali para aquele bloquinho, né, que mostra o algoritmo, como que é feito? Nós fizemos as leituras das tensões da rede e também das correntes que o inversor injeta, juntamente com as correntes que a carga consome. Através desses valores lidos, e utilizando equações matemáticas conhecidas na literatura, né, nós conseguimos calcular quais são as potências que estão sendo injetadas, né, pelo inversor e as potências que estão sendo consumidas pela carga local. Com isso, nós aplicamos uma lógica de seleção de potência reativa a ser compensada. O que essa lógica faz? Ela verifica, no caso do fator de potência, a potência reativa da carga e define por inversor uma potência igual para que seja feita essa compensação e o sistema da concessionária não tenha parcela de potência reativa. Isso no caso do fator de potência. No caso das variações momentâneas de tensão, nós temos que realizar alguns ensaios que a priori determinam o nível de curto-circuito da rede e faz uma proporcionalidade da tensão, da potência reativa necessária para poder fazer essa compensação percentual na tensão. Então, se a tensão cai em 10%, o inversor vai fazer o cálculo de qual seria a potência reativa necessária para poder fazer essa compensação dos 10% de tensão. É isso que em essência, é isso que a proposta aqui faz, tá? E daí, com base nisso, nós definimos quais são as correntes, né, de referência do inversor, para o inversor fazer essa injeção, para cumprir com esse determinado objetivo. Para isso, nós temos duas correntes, uma em eixo direto, que determina a potência ativa, e outra em eixo em quadratura, que determina a potência reativa, calculada através dessas expressões apresentadas aqui. Tá? Tudo isso que eu disse está explicado aqui na forma de um diagrama, onde mostra qual que é a lógica. Primeira, claro, como eu disse, fazer as leituras das variáveis, né? Depois, fazer o cálculo do nível de curto-circuito, verificar se é a carga. No caso de ter carga, nós verificamos se o fator de potência está dentro dos limites. Caso esteja, não precisa de fazer nenhuma compensação, então o inversor trabalha com o fator de potência unitário. Caso não esteja, o inversor verifica se a potência disponível na usina fotovoltaica é o suficiente para poder fazer essa compensação. Se for, ele faz. Caso não seja, ele trabalha com o fator de potência unitário porque ele não vai conseguir corrigir um problema. Então, ele prefere trabalhar apenas com o fator de potência unitário para que não tenha que gastar, né, deixar de gerar potência ativa para poder corrigir um problema que ele não vai conseguir solucionar. No caso das variações momentâneas de tensão, é feito algo parecido, porém monitorando a tensão. Caso a tensão desvie fora dos valores normativos, né, dos 10% aqui colocados,
ele verifica se o inversor consegue fazer essa compensação por meio de uma comparação do nível de curto-circuito com a potência da usina. Se ele conseguir fazer essa compensação, ele define a potência reativa necessária e faz essa injeção ou absorção. Consequentemente, a tensão sobe ou abaixa, né? E fica num nível aceitável ali pelas normas locais. Caso ele não consiga, ele define também a potência reativa como zero e trabalha com o fator de potência unitário. Um ponto interessante ao ser observado aqui, que é um ganho desse algoritmo, é justamente verificar se a potência da usina consegue ou não fazer a compensação de tensão. Então, por exemplo, tem que ter uma compatibilidade entre o nível de curto-circuito e a potência da usina. Não adianta ter uma usina muito pequena em um local onde o nível de curto é muito grande, porque essa usina não vai conseguir impor uma tensão vista essa diferença de potência. Então, o algoritmo já consegue verificar isso. Ele vê, como ele calcula o nível de curto-circuito, ele já tem uma noção de quão forte é aquele barramento que ele está conectado. E através disso ele verifica se o inversor consegue ou não fazer essa compensação. Bom, aqui são alguns resultados computacionais. Primeiramente a gente mostra a modelagem do sistema em um software. Foi feita a modelagem do inversor, é um inversor trifásico. A modelagem do filtro LCL, que é responsável por filtrar todas as ordens harmônicas provenientes aqui do inversor em um determinado limite, obedecendo uma determinada norma. Né? Nós modelamos uma carga também, uma carga tanto principalmente indutiva, né, que trabalha com baixo fator de potência, para que nós possamos corrigir esse fator de potência e a rede não trabalha apenas com fator de potência unitário. Aqui a modelagem da rede, a gente colocou uma impedância, né, representando um nível de curto-circuito, uma lógica de seg-swell para poder fazer as variações de tensão, e aqui todo o sistema de controle digital que foi implementado através de um dispositivo da Texas DSP F28335, é esse. Os resultados computacionais. Aqui apresentados primeiro a correção do fator de potência. Nota-se que em determinado período o inversor está trabalhando com fator de potência unitário e devido a um transitório, né, um degrau aqui colocado de forma intencional na carga, o inversor inicia a correção do fator de potência e começa a fornecer potência reativa para poder compensar a potência consumida pela carga. Né? E daí a rede continua trabalhando com o fator de potência unitário, que é o nosso objetivo. Aqui o resultado computacional frente a seg-swell, nós temos um seg de 15% aqui primeiramente, depois um swell de 15%. A gente percebe aqui um afundamento na tensão, né, claro, e também a compensação de 9 volts, colocando uma elevação de 0,07 PU na tensão e estabelecendo uma tensão acima do limite. Aqui dá para poder ver o perfil onde seria o limite aceitável pela norma. Nós estamos 7% acima desse limite, ou seja, o inversor injetou reativo e conseguiu elevar a tensão para que ela fique em um limite aceitável. De forma similar acontece com o swell, porém no swell é uma elevação e a gente tem que reduzir a tensão. Aqui ele reduziu em 7% também e manteve dentro do limite aceitável por norma. Então, nesse caso aqui, exemplificando em um consumidor industrial, ele teria o seu nível de tensão dentro da faixa colocado pelas normas locais, né, que fica em torno geralmente de 10%, e não teria nenhuma penalidade do ponto de vista de multa. E sensibilização também das cargas eletrônicas, claro. Bom, para poder validar esses resultados, nós criamos um protótipo em laboratório. Né? A gente sabe que os resultados computacionais são bons resultados, mas que o resultado prático também é importante, né? Para poder verificar algo no ambiente ideal e no ambiente real. Né? Isso é bem importante para a pesquisa, principalmente mestrado e doutorado. Para isso, nós construímos um inversor trifásico com um filtro LCL, um sistema de medição de tensão e corrente tanto do ponto de conexão quanto da carga,
e dispositivos de proteção e uma carga altamente indutiva representada por um motor de indução trifásico. Aqui do lado direito é uma foto apenas do inversor e do lado esquerdo é do sistema completo, com filtro, carga, torre de medição e proteções CA. Aqui é o resultado prático após fazer a correção do fator de potência da carga. Nós colocamos o inversor para poder fazer essa correção ativa e ele conseguiu cumprir com esse objetivo, chegando em um fator de 0,97 da concessionária. Então, é um fator de potência muito bom, frente que a carga é altamente indutiva, né? Do lado direito, as formas de onda, tanto de corrente e tensão e da potência instantânea medida na fase correspondente. Aqui os resultados práticos, frente à compensação de seg e swell, mostra uma janela de medição com e sem a atuação do algoritmo. Então, sem a atuação do algoritmo, a gente teve um seg de 15,78% e com a atuação do algoritmo, esse seg foi apenas de 12,38%. Então, mostrou uma compensação em torno de 3%. Claro, né? Quanto maior a potência do inversor, maior a compensação. Então, a gente tem algumas limitações laboratoriais, mas a gente provou que existe essa proporcionalidade. No caso prático, a usina teria que ser dimensionada conforme a potência que ele, nível de curto do ponto e a potência que ele gostaria de compensar, né? Quanto maior a usina, maior é o seu poder de compensação de tensão frente ao nível de curto-circuito. Bom, ao longo desse trabalho foi desenvolvido alguns artigos. Um deles, principalmente, é o que foi publicado na conferência Induscom em 2021, titulado como Análise de Desempenho das Técnicas de Modulação SVM, SPWM, e Esterese do conteúdo harmônico de corrente e potência de operação dos inversores conectados à rede. E aqui fica também os nossos agradecimentos às agências de fomento, principalmente CNPq, CAPES, FAPEMIG, à Universidade Federal de Uberlândia, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e também ao Núcleo de Pesquisa em Eletrônica de Potência. Para demais contatos, fica aqui os 2 e-mails, tanto do autor quanto do orientador, para que, caso tenha interesse em tirar alguma dúvida, dar seguimento em algum item da pesquisa ou alguma continuação, fiquem à vontade de nos contactar. Muito obrigado e agradeço.